Olá, meus queridos, prazer, estamos aqui novamente trazendo mais uma consideração bíblica. Gostaria de considerar alguns pontos, sobre o que a Bíblia realmente ensina com respeito a determinadas expressões que são muito faladas na organização Torre de Vigia, e a proposta dessa sequência de considerações é justamente mostrar que a Bíblia não diz exatamente conforme a organização Torre de Vigia, mentorada lá pelo seu corpo governante, os 8 homens que tomam a dianteira, que são aqueles que são os responsáveis para determinar em que os irmãos devem ou não acreditar como verdade em determinadas épocas. Bem, então nós falamos já aqui nessa nossa consideração sobre quem são realmente os filhos de Deus. Já explicamos também a base da Bíblia, o que significa a expressão comprados. Vimos que não há base alguma para se pegar aquele texto de Apocalipse 14, versículo de 1 a 4, 1 a 5, e dizer que eles foram comprados para viver no céu. O texto não diz nada sobre vida celestial. Outras expressões utilizadas que eles querem aplicar, e limitar a 144 mil são que serão reis e sacerdotes, que estão sentados em tronos, e outras que não tem nem citação na Bíblia de que vão para o céu. Bem, vamos logo aqui em Apocalipse capítulo 2, versículos 26 ao 28, e nós já vamos ver aqui o que a Bíblia diz, como a organização ensina isso, Em especial, as citações que estamos fazendo aqui estão no livro Clímax de Revelação, ou Revelação, seu grandioso clímax está próximo, que é o título completo do livro, é um livro vermelho, e eu vou colocar a imagem dele aqui para você ver. Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 a 28, diz assim, E a aquele que vencer, perceba nas expressões citadas no texto, se em algum momento se limita a 144 mil esta profecia, ou esta promessa que é dada aqui. Aquele que vencer, é dito assim. E a quem? Aquele que vencer. Ele diz aos 144 mil que vencerem? Ou aos dos 144 mil que vencerem? Ou aos 144 mil que vencerem? Ele não limita aqui uma quantidade, ele diz aquele que vencer. Ou seja, qualquer um que vencer, não importa quantos sejam, e observar as minhas ações até o fim. Portanto, pergunte-se, são apenas 144 mil então que vão vencer? São apenas 144 mil que vão observar as ações de Jesus até o fim? Aí ele diz, eu darei autoridade sobre as nações. Então, dar autoridade sobre as nações significa o que, se não governar? A organização Torre de Vigia, mentorada pelos 8 homens, os 8 caciques, os 8 sheikhs dessa sociedade Torre de Vigia, uma seita de controle, uma seita anticristã, são anticristos, porque eles roubam o lugar de Cristo, deturpam a palavra de Deus, manipulam as informações para adaptar ao seu poder, para poder dar vazão, embasamento ao poder que eles exercem tirânico sobre os membros. Então, eles tentam dizer que apenas 144 mil, que são chamados ungidos, só 144 mil são chamados de ungidos, segundo eles. Só. A Bíblia não diz nada disso. Nem usa a expressão ungidos aos 144 mil no livro de Apocalipse. Diz 144 mil que foram selados. Mas 144 mil sendo 12 mil de cada uma das 12 tribos, que não tem nada a ver com o corpo governante, nada a ver com isso. E aí ele diz que quem vencer, ao que observar as palavras de Jesus até o fim, ele dará autoridade, ou seja, ele fará governante, serão governantes sobre as nações. E mais, ele, ou seja, aquele que vencer, seja lá quantos forem, pastoreará as pessoas com vara de ferro, de modo que serão despedaçadas como vasos de barro, assim como recebi de meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à congregação, ou às congregações. Então, se você quer realmente aprender o que significa, ouça o que o Espírito Santo diz. Não ouça os 8 homens que estão lá em Warwick. É assim que pronuncia? Se escreve Warwick, mas pronuncia Warwick, ou Wauquiu, que é próximo lá.
a sede mundial desta organização. Apocalipse capítulo 3, versículos 21 e 22, ainda dentro do assunto de reinar, ou sentar no trono, ou ser governante, ou ser rei. Apocalipse capítulo 3, versículos 21 e 22 diz assim: aquele que vencer, de novo, ele não limita a 144 mil, mas sim aquele que vencer, a qualquer um ou tantos quantos forem os que vencerem, concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Significa então que Jesus está sentado no mesmo trono, como se fosse uma cadeira só. Está lá Jeová, o Pai, né? Jesus, e aí vai vir todo mundo e vai sentar. É lógico que é força de expressão, né? Ele quer dizer que eles vão receber também uma autoridade. Aí ele diz, ó, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, significa que eles serão governantes sobre as nações. Se você for, por curiosidade, lá em Apocalipse capítulo 20 e ver os que participam da primeira ressurreição, tentando aqui não misturar os assuntos para não ficar uma coisa assim fragmentada. Mas se você ver Apocalipse capítulo 20, que diz assim, ó, cadê? Versículo 4. Ó, e eu vi tronos e havia os que se assentavam neles, e foi-lhes dado o poder para julgar. Sim, vi as almas dos executados com machado pelo testemunho que deram de Jesus e por terem falado a respeito de Deus. Só 144 mil fizeram isso? Deram testemunho de Jesus? Sofreram perseguição? Morreram? Foram perseguidos na morte por dar testemunho de Jesus? Só 144 mil durante cerca de 2.000 anos? Pensa bem. Calcula. Será que é exatamente isso? E aí ele diz mais aqui, ó. E os que não tinham adorado nem a fera nem a imagem dela, e que não tinham recebido a marca na sua testa e na sua mão, e passaram a viver e reinaram com Cristo por 1.000 anos. Só 144 mil não receberam a marca da fera, então quer dizer que todos os outros cristãos receberam a marca da fera e adoraram a fera? É óbvio que não é isso que o texto está dizendo, mas é assim que a organização tenta ensinar para limitar o poder a esses 8 homens, porque afunila. Você conhece algum dos 144 mil dentro da doutrina deles que não sejam os 8 líderes dessa seita? Conhece? Dificilmente você vai conhecer. E caso você veja alguém tomando dos emblemas que eles chamam de ungidos, dos 144 mil, eles sugerem que tal pessoa tenha problemas mentais, já para descartar qualquer outro que não sejam eles 8. Logo, você só conhece dos 144 mil que vão reinar, ser reis, governantes, apenas esses 8. É uma maneira deles estabelecer o poder apenas para eles. O texto aqui então não falou nada de 144 mil. Ó, os tronos e tal. E aqui está se falando dos que participam da primeira ressurreição. Se você ver o versículo 5. Ó, os demais mortos não passaram a viver até terem terminado os 1.000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus. Não diz 144 mil. Diz os que participam da primeira ressurreição. Os que morreram por pregarem sobre Jesus, que foram perseguidos, aqueles que não adoraram a fera. Esses serão sacerdotes e reinarão com ele por 1.000 anos. Não fala nada de 144 mil serem reis e sacerdotes. Fala de aquele que vencer, como vimos lá no capítulo 2, versículos 26 a 28, capítulo 3, 21 e 22, sentar no trono. E agora vemos aqui os que participam da primeira ressurreição, serão reis e sacerdotes com Cristo por 1.000 anos. Todos estão falando sobre o mesmo assunto e nenhum deles limita a 144 mil. Você não vê nos textos que fala de 144 mil nenhuma menção de reis e sacerdotes. Nenhuma. Logo, a oportunidade de serem reis e sacerdotes sobre as nações. Aí alguém pergunta, mas se eles vão ser reis, então tem que ter súditos. Sim, e é exatamente isso que diz aqui, se você continuar lendo. Eles serão reis e sacerdotes durante os 1.000 anos. Na sequência você vai ver que existia ali uma grande multidão de pessoas. É que essa moto não sai do lugar? Parece que ela está ligada, andando em círculos, né? Devia se afastar, mas não, o barulho continua no mesmo lugar. Mas voltando. Então, ó, no versículo 7 diz, ó, assim que tiverem terminado os 1.000 anos, Satanás será solto da sua prisão e ele sairá para desencaminhar aquelas nações. Ainda haverá, né, mesmo durante os 1.000 anos,
pessoas que não seguem a Cristo. Os servos de Jeová, os seguidores de Jesus que participarão da primeira ressurreição e os que estiverem vivos. Aí, como é que você vai entender isso? Vai em 1 Coríntios capítulo 15, especialmente do versículo 50 em diante. 1 Tessalonicenses no capítulo 4, do versículo 13 em diante, que fala da vinda de Jesus, da ressurreição dos santos e também da glorificação daqueles que estão vivos na vinda de Jesus. Então, os que estavam mortos em Cristo vão ser ressuscitados e glorificados. Os que estiverem vivos na vinda de Cristo serão também glorificados, o que é chamado de arrebatamento. Então eles se juntarão com Cristo para reinarem por 1000 anos. Sobre quem? Sobre as nações que não são obedientes a Cristo. É o que diz aqui o texto. Assim que tiver terminado os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e ele sairá para desencaminhar aquelas nações. Ou seja, até quando terminar os 1000 anos, haverá nações espalhadas pela terra, aos 4 cantos, Gog e Magog, a fim de ajuntá-los para a guerra. Então a humanidade que não estiver seguindo a Cristo, mesmo depois dos 1000 anos, se juntará para atacar os santos, que estarão aqui na terra, diz o texto. Avançarão sobre a largura da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo dos céus e os devorou. Então eles vão reinar sobre quem? Sobre as nações, com Cristo. E após os 1000 anos que Satanás for solto, eles se juntarão para atacar Cristo e os seus santos. É isso que a Bíblia está dizendo aqui de forma bem clara. Não tem o que inventar aqui. Não tem o que inventar. Então, nessa partezinha breve que nós consideramos, a quem é prometida a oportunidade, ou o privilégio de ser governante das nações, sentar com Cristo no trono e reinar com ele por 1000 anos? Apenas a 144.000? Viu isso nos textos? Em nenhum momento nós vimos isso. Apocalipse 2, 26 a 28, Apocalipse 3, 21 e 22, e lemos também Apocalipse 20, do versículo de 1 até o 7. Em nenhum desses textos fala de reis e sacerdotes se referindo a 144.000, mas sim aos seguidores de Jesus, quer os que estavam mortos e ressuscitaram, quer os que estavam vivos e foram glorificados. Isso é o que a Bíblia ensina. Então, se você quer aprender realmente o que a Bíblia ensina, leia a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo e diga adeus às mentiras religiosas, principalmente do corpo governante. Foi um prazer considerar brevemente mais esse trechinho aqui da nossa consideração. Até os próximos vídeos.